Leitura dos capítulos 1 e 2 do livro Entre a Terra e o Céu, que se intitulam, respectivamente, Em torno da prece e No cenário terrestre. Nesses capítulos, Clarencio discorre sobre a sublimidade da prece e o significado de uma prece refratária. O autor espiritual desta obra é André Luiz, através da psicografia do médium Chico Xavier. Entre a Terra e o Céu, capítulo 1, Em torno da prece. No Templo do Socorro, o ministro Clarencio comentava a sublimidade da prece e nós o ouvíamos com a melhor atenção. Todo desejo, dizia convincente, é manancial de poder. A planta que se eleva para o alto, convertendo a própria energia em fruto, que alimenta a vida, é um ser que ansiou por multiplicar-se. Mas todo petitório reclama quem ouça, interferiu um dos companheiros. Quem teria respondido aos rogos sem palavras da planta? O venerando orientador respondeu tranquilo. A lei, como representação de nosso Pai Celestial, manifesta-se a tudo e a todos, através dos múltiplos agentes que a servem. No caso a que nos reportamos, o Sol sustentou o vegetal, conferindo-lhe recursos para alcançar os objetivos que se propunha atingir. E, imprimindo significativa entonação à voz, continuou: Em nome de Deus, as criaturas, tanto quanto possível, atendem às criaturas. Assim como possuímos em eletricidade os transformadores de energia para o adequado aproveitamento da força, temos igualmente, em todos os domínios do universo, os transformadores da bênção, do socorro, do esclarecimento. As correntes centrais da vida partem do Todo-Poderoso e descem a fluxos transubstanciadas de maneira infinita. Da luz suprema à treva total e vice-versa, temos o fluxo e o refluxo do sopro do Criador, através de seres incontáveis, escalonados em todos os tons do instinto, da inteligência, da razão, da humanidade e da angelitude, que modificam a energia divina de acordo com a graduação do trabalho evolutivo no meio em que se encontram. Cada degrau da vida está superlotado por milhões de criaturas. O caminho da ascensão espiritual é bem aquela escada milagrosa da visão de Jacó, que passava pela terra e se perdia nos céus. A prece, qualquer que ela seja, é a ação provocando a reação que lhe corresponde. Conforme a natureza, paira na região em que foi emitida ou eleva-se mais ou menos, recebendo a resposta imediata ou remota, segundo as finalidades a que se destina. Desejos banais encontram realização próxima na própria esfera em que surgem. Impulsos de expressão, algo mais nobre, são amparados pelas almas que se enobreceram. Ideais e petições de significação profunda na imortalidade remontam às alturas. O mentor generoso fez pequeno intervalo como a dar-nos tempo para refletir e acentuou: cada prece, tanto quanto cada emissão de força, se caracteriza por determinado potencial de frequência, e todos estamos cercados por inteligências capazes de sintonizar com o nosso apelo à maneira de estações receptoras. Sabemos que a humanidade universal, nos infinitos mundos da grandeza cósmica, está constituída pelas criaturas de Deus em diversas idades e posições. No reino espiritual, compete-nos considerar igualmente os princípios da herança. Cada consciência, à medida que se aperfeiçoa e se santifica, aprimora em si qualidades do Pai Celestial, harmonizando-se gradativamente com a lei. Quanto mais elevada a percentagem dessas qualidades no espírito, mais amplo é o seu poder de cooperar na execução do plano divino, respondendo às solicitações da vida em nome de Deus, que nos criou a todos para o infinito amor e para a infinita sabedoria. Quebrando o silêncio que se fizera natural para nossa reflexão, o irmão Hilário perguntou:
Contudo, como interpretar o ensinamento quando estivermos à frente de propósitos malignos? Um homem que deseja cometer um crime estará também no serviço da prece? Abstenhamo-nos de empregar a palavra prece quando se trate de desequilíbrio, aduziu Clarencio, bondoso. Digamos invocação, e acrescentou: quando alguém nutre o desejo de perpetrar uma falta, está invocando forças inferiores e mobilizando recursos pelos quais se responsabilizará. Através dos impulsos infelizes de nossa alma, muitas vezes descemos às desvairadas vibrações da cólera ou do vício, e, de semelhante posição, é fácil cairmos no enredado poço do crime, em cujas furnas nos ligamos de imediato a certas mentes estagnadas na ignorância, que se fazem instrumentos de nossas baixas idealizações ou das quais nos tornamos deploráveis joguetes na sombra. Todas as nossas aspirações movimentam energias para o bem ou para o mal. Por isso mesmo, a direção delas permanece afeta a nossa responsabilidade. Analisemos com cuidado a nossa escolha em qualquer problema ou situação do caminho que nos é dado percorrer, porquanto o nosso pensamento voará diante de nós, atraindo e formando a realização que nos propomos atingir. E, em qualquer setor da existência, a vida responde segundo a nossa solicitação. Seremos devedores dela pelo que houvermos recebido. O ministro sorriu benevolente e lembrou: estejamos convictos, porém, de que o mal é sempre um círculo fechado sobre si mesmo, guardando temporariamente aqueles que o criaram. Qual se fora um quisto de curta ou longa duração a dissolver-se, por fim, no bem infinito, à medida que se reeducam as inteligências que a ele se aglutinam e afeiçoam. O Senhor tolera a desarmonia, a fim de que, por intermédio dela mesma, se efetue o reajustamento moral dos espíritos que a sustentam, de vez que o mal reage sobre aqueles que o praticam, auxiliando-os a compreender a excelência e a imortalidade do bem, que é o inamovível fundamento da lei. Todos somos senhores de nossas criações e, ao mesmo tempo, delas escravos infortunados ou felizes tutelados. Pedimos e obtemos, mas pagaremos por todas as aquisições. A responsabilidade é princípio divino a que ninguém poderá fugir. Nesse instante, uma jovem de semblante calmo penetrou no recinto e, dirigindo-se ao nosso orientador, falou algo aflita. Irmão Clarencio, uma de nossas pupilas, do quadro de reencarnações sob suas diretrizes, pede socorro com insistência. É um apelo individual urgente? Indagou o ministro, preocupado. É assunto inquietante, mas numa prece refratada. O prestimoso instrutor convidou-nos a acompanhá-lo e seguimos-lo atentamente. Capítulo 2. No cenário terrestre. Numa sala ampla, em que numerosas entidades trabalhavam solícitas, Clarencio recebeu da jovem um pequeno gráfico que passou a examinar, cauteloso. Em seguida, comentou espontâneo: ainda agora falávamos de responsabilidade. Eis um fato que nos ilustra os conceitos. E, exibindo o documento que trazia nas mãos, explicou: temos aqui uma oração comovedora que superou as linhas vibratórias comuns do plano de matéria mais densa. Parte de uma devotada servidora que se ausentou de nossa cidade espiritual há precisamente 15 anos terrestres para determinadas tarefas na reencarnação. Não seguiu, porém, desassistida. Permanece sob nossa orientação. O nascimento e o renascimento no mundo, sob o ponto de vista físico, jazem confiados a leis biológicas, de cuja execução se incumbem inteligências especializadas. Contudo, em suas características morais, subordinam-se a certos ascendentes do espírito.
O ministro deteve-se alguns instantes, analisando a pequenina e complicada ficha. Todavia, como se provocasse a continuidade da lição que recebíamos, meu companheiro considerou. Mas, indiscutivelmente, na reencarnação há um programa de serviço a realizar. Sim, sem dúvida, aclarou o instrutor. Quanto mais vastos os recursos espirituais de quem retorna à carne, mais complexo é o mapa de trabalho a ser obedecido. Quase todos temos do pretérito expressivo montante de débito a resgatar, e todos somos desafiados pelas aquisições a fazer. Nisso está o programa, significando em si uma espécie de fatalidade relativa no ciclo de experiências que nos cabe atender. Entretanto, a conduta é sempre nossa, e dentro dela podemos gerar circunstâncias em nosso benefício ou em nosso desfavor. Reconhecemos assim que o livre-arbítrio, também relativo, é uma realidade inconteste em todas as esferas de evolução da consciência. Não podemos olvidar, contudo, em todos os planos marchamos em verdadeira interdependência. Nas linhas da experiência física, até certo ponto, os filhos precisam dos pais, os doentes necessitam dos médicos e os moços não prescindem do aviso dos mais velhos. Aqui, a habilitação depende dos educadores. O amparo eficiente exige quem saiba distribuí-lo, e a transferência do domicílio para trabalho enobrecedor, quando se trata de espíritos sem méritos absolutos, reclama o endosso de autoridades competentes. Mas que venha a ser uma oração refratada, indagou o meu colega, mordido de curiosidade. Hilário fora igualmente médico no mundo, e tanto quanto eu permanecia em tarefas ligadas à responsabilidade de Clarencio, adquirindo conhecimentos especializados. A prece refratada é aquela cujo impulso luminoso teve a sua direção desviada, passando a outro objetivo. Inclinávamo-nos a desfechar certas perguntas. No entanto, o orientador sossegou-nos esclarecendo. Esperem, reconhecerão comigo que nos achamos todos emanados uns aos outros. Em seguida, falou para a jovem que respeitosamente o observava. Chame a irmã Eulália. Alguns momentos passaram, rápidos, e a cooperadora mencionada apareceu irradiando bondade e simpatia. Irmã, disse Clarencio preciso. Este gráfico registra aflitivo apelo de Evelina, cuja volta ao aprendizado na carne foi garantida por nossa organização. Parece-me estar a pobrezinha em extremas dificuldades. Sim, concordou a interpelada. Evelina, apesar da fragilidade do novo corpo, vem sustentando imensa luta moral. O pai, sobrecarregado de questões íntimas, tem a saúde periclitante e a madrasta vem sofrendo obstinada perseguição por parte de nossa desventurada Odila. A genitora de Evelina? Sim, ela mesma. Ainda não se resignou a perder a primazia feminina no lar. Há 2 anos empenho energia e boa vontade por dissuadi-la. Vive, porém, enovelada nos laços escuros do ciúme e não nos ouve. O egoísmo desbordante fala esquecida dos compromissos que abraçou. Zulmira, por sua vez, segunda esposa de Amaro, desde a morte do pequenino Júlio, caiu em profundo abatimento. Como não ignoramos, o pequeno desencarnou afogado, consoante as provas de que se fez devedor. A madrasta, contudo, que chegou a desejar-lhe o desaparecimento por não amá-lo, encontrando-se sob as sugestões da mulher que a precedeu nas atenções do marido, crê-se culpada. Evelina, depois de perder o maninho em trágicas circunstâncias, acha-se desorientada entre o genitor aflito e a segunda mãe em desespero. Ainda anteontem pude vê-la. Chorava comovedoramente diante da fotografia da mãezinha desencarnada, suplicando-lhe proteção.
Odila, porém, envolvida nas teias das próprias criações mentais, não se mostra capaz de corresponder à confiança e à ternura da menina. Ela, entretanto, tem insistido com tal vigor na obtenção de socorro espiritual que as suas rogativas, quebrando a direção, chegam até aqui. De tal modo, reparávamos o pequeno gráfico em silêncio. Sustando a pausa longa, o ministro fixou Hilário e indagou: compreendem agora o que seja uma oração refratada? Evelina recorre ao espírito materno que não se encontra em condições de escutá-la, mas a solicitação não se perde. Desferida em elevada frequência, a súplica de nossa irmãzinha vara os círculos inferiores e procura o apoio que lhe não faltará. Passeando em nós o olhar muito lúcido, concluiu: desejariam cooperar conosco na tarefa assistencial? Sem dúvida, o caso fascinava-nos a atenção. O orientador, no entanto, recomendou esperássemos 2 dias. Desejava inteirar-se a sós de todas as ocorrências para instruir-nos com segurança quando estivéssemos a usufruir-lhe a companhia. Nossa excursão, todavia, foi marcada e, no momento preciso, achávamo-nos a postos. Sem delonga na viagem, Clarencio, Eulália, Hilário e eu encontramo-nos em residência modesta, mas confortável, num dos bairros do Rio de Janeiro. O relógio citadino acusava exatamente 21 horas. Entramos. Em estreito compartimento, à guisa de gabinete de trabalho e biblioteca, um homem de 35 anos presumíveis lia, com visíveis sinais de preocupação, um manual de mecânica. Na escrivaninha singela, desdobravam-se publicações diversas, denunciando-lhe os estudos. Clarencio, assumindo com mais propriedade o papel de mentor do nosso grupo, informou gentil: este é Amaro, o chefe da casa. Tem, no longo pretérito, complicados compromissos. Em muitas ocasiões, usou projéteis e lâminas de ferro para o mal. Hoje é servidor categorizado numa ferrovia. Em seguida, passamos a gracioso quarto próximo. Encantadora adolescente de 14 anos, bordava iniciais num lenço de linho. Magra e triste, parecia concentrar a mente nos olhos grandes e serenos. Não nos assinalou a presença, mas ao contato das mãos espirituais do ministro, revelou indefinível contentamento interior. Instintivamente desviou o olhar do pano-alvo e fixou-o no retrato de mulher que pendia da parede. Sorriu, elevada, qual se conversasse com a imagem, enquanto Clarencio nos dizia: esta é a nossa Evelina, cuja reencarnação foi por nós organizada faz alguns anos. A fotografia é uma lembrança da mãezinha que já partiu. Evelina está ligada aos pais através de imenso amor desde séculos remotos. Veio ao encontro de criaturas e situações das quais necessita para a garantia da própria ascensão, mas trouxe também consigo a tarefa de auxiliar os progenitores. No momento, acredita-se amparada pela mãezinha. Entretanto, pelos méritos já acumulados na vida espiritual, é ela mesma quem continua socorrendo o coração materno, ainda em luta. Abracei, comovido, a mocinha estática, que se guardava em luminoso halo de tranquilidade, e por alguns instantes meditei na grandeza do amor e na sublimidade da oração.